Tira o computador, tira o celular de perto. Não, desliguei. Olá, meu nome é João Carlos Decarli, sou assessor técnico da Comissão Nacional do Meio Ambiente, aqui da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Sou engenheiro agrônomo, com pós-graduação em Direito Ambiental e Recursos Hídricos. Vou falar para vocês hoje sobre o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural, ele foi criado pelo Código Florestal, o novo Código Florestal, Lei 12.651, agora de 2012. Ele foi regulamentado pelo Decreto 7.830, de outubro de 2012, e que também criou o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, onde todos os dados do cadastro que vai ser feito vão ser armazenados. Ele é de âmbito nacional, que visa o cadastramento das propriedades rurais. Nós temos o prazo de 2 anos para o cadastramento após a sua implementação, que foi implementado pela Instrução Normativa número 2, agora dia 5 de maio de 2014, pelo Ministério do Meio Ambiente. Nós temos o prazo, então, de 2015, com a possibilidade de prorrogação por igual período, ou seja, então, até dia 5 de maio de 2016. Cadastro digital é entregue pela internet. Ele é gratuito, automatizado e não precisa da homologação. Ou seja, você faz a entrega do seu cadastro para o sistema, para o SICAR, e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente vai fazer a análise para aí sim fazer todas as observações ou confirmação do seu cadastro ambiental rural. Temos que lembrar que nesta mesma lei, que quando foi alterado pela medida provisória, ela coloca que se em 5 anos, após o prazo colocado pela lei, se em 5 anos não for feito o cadastro, o proprietário rural vai perder toda a sua fonte de crédito rural de todos os bancos, privados ou públicos. Por ter sido feita uma medida provisória, os 5 anos se encerram no dia 17 de outubro de 2017. As pequenas propriedades e as propriedades de agricultura familiar de até 4 módulos fiscais, o módulo fiscal você vai observar pelo INCRA, ou então você vai buscar na sua prefeitura se o seu município tem a metragem disponível do módulo fiscal. Se não, na internet é fácil você conseguir isso pelo INCRA. Então, as pequenas propriedades até 4 módulos fiscais vão ter o auxílio técnico, deverão ter o auxílio técnico do Estado para obtenção das coordenadas geográficas da reserva legal que você vai fazer a apresentação. Com isso, então, o Estado vai ter que ajudar esses agricultores a fazer o seu cadastro ambiental rural. O cadastro ambiental rural, a regularização ambiental dos imóveis, permitirá melhor conciliar a produção rural com a conservação ambiental. Ou seja, você observando se sua propriedade está com algum déficit ou com um superávit de vegetação nativa dentro das porcentagens, tanto de reserva legal quanto das metragens de área de preservação permanente, com isso você vai poder entender mais como sua propriedade rural está em relação à legislação ambiental. O Brasil é pioneiro no CAR, cuja finalidade é o registro, adequação e regularização dos imóveis rurais. Essa regularização ambiental rural não é o fato de você apresentar o CAR pela internet que você vai entregar a posse, mas pela análise que o Estado vai fazer deste cadastro. Não existe um prazo estipulado para que o Estado venha a te dar a resposta do seu cadastro. Mas você pode ficar em cima dos seus governantes, no seu estado, do seu prefeito, para que tenha uma resposta, porque só a entrega do CAR não quer dizer que sua propriedade está ambientalmente regular. Todas as áreas rurais públicas e privadas serão cadastradas, todas. Não existe de nenhuma forma o não cadastramento de uma propriedade rural. Melhorando a dimensão do conhecimento do uso e conservação do solo, baseados em tecnologia de captação moderna, confiável e aferível. Ou seja, pelo CAR você vai ter a imagem de satélite do seu município, onde você vai, por essa imagem, localizar a sua propriedade, e em cima dessa imagem georreferenciada, você vai fazer o desenho na tela do computador do que é a sua propriedade, de onde está a reserva legal, onde você está propondo que seja a sua reserva legal e onde estão as suas áreas de preservação permanente.
permitirá a geração de informações ambientais georreferenciadas de todo o território nacional, possibilitando melhor diagnóstico de uso e cobertura do solo do Brasil, delimitando as áreas de produção agropecuária, as áreas de preservação permanente, reserva legal e uso restrito. Muito tem se falado da quantidade de desmatamento que ocorre no Brasil, mas pouco se sabe realmente o que é de desmatamento no Brasil. Nós temos que fazer a diferenciação do desmatamento ilegal do desmatamento legal, que é aquela área onde é passível de utilização do solo fora da área de reserva legal, fora da área de preservação permanente e fora da área de uso restrito. Ou seja, essas áreas são passíveis de utilização. Com essas informações do cadastro, nós vamos poder apresentar para a sociedade e para os governos, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, realmente o que somos e quem nós somos em relação à preservação ambiental e uso do solo para a produção agrícola. Possibilitará também associar informações de interesse agropecuário, tais como previsão de safra, planejamento agrícola e elaboração de zoneamento agroclimático e agroecológico. Com as informações de onde nós estamos, do que nós temos, da área, quantidade de vegetação nativa e área de produção, nós podemos tentar interligar com outras bases de dados do governo federal para que a gente consiga fazer esse cruzamento de informação. E o cruzamento de informação vai ser uma excelente ferramenta exatamente para esse planejamento que podemos fazer no futuro. Falar um pouco do resumo do CAR offline. O CAR ele pode ser feito fora da internet. Ele é fácil, ele é disponível para qualquer usuário. Você entra no site www.car.gov.br, mostra que você quer fazer o CAR e ele vai informar a bandeira do seu estado. O software que você vai baixar tem que ser exatamente da onde a sua propriedade se encontra no estado. Se você tiver mais de uma propriedade em estados diferentes, você vai ter que então baixar o software do estado da primeira propriedade, quanto o software do outro estado da outra propriedade. Que existem algumas particularidades entre estados. A instalação é simples, você vai clicando, acompanhando o desenrolar da apresentação do software, e o cadastro simples e ágil. Esse simples, eu gosto de deixar ele em negrito, sublinhado e entre aspas, porque ele é simples para as pessoas que têm um pouco de conhecimento de informática. Porque para quem não tem um conhecimento de informática, acredito que seja interessante você solicitar ajuda a alguém que tem um conhecimento. Lembrando que as informações que você for colocar no cadastro ambiental rural vão ser informações que, se você fizer de má fé, podem ser colocadas como fraude a um documento público. Então, não tentem utilizar o cadastro ambiental rural para tentar fazer de má fé. Por favor, observem e sigam as informações. O cadastro, ele já faz o cálculo de APP, você informa o tamanho do rio, ele já te diz o tamanho da APP que você vai ter, ou de inclinação. Existe a regra da escadinha, que eu vou explicar para vocês o que é a escadinha. Os assentamentos vão ser também feitos por aqui, mas quem vai fazer os assentamentos que ainda estão em nome do poder público vão ser feitos pelas entidades do poder público. E o envio das informações com geração de recibo no sistema receptor online. Após você fazer o seu CAR offline, você necessita de uma internet para que ele seja enviado. É igual à Receita Federal. Você faz no seu computador e envia. Não tenha pressa em enviar o cadastro. Faça ele com certeza do que você está colocando. Se você tiver dúvidas, vá atrás dessas dúvidas para retirar essas dúvidas, para que quando você enviar, você não tenha problemas posteriores. Um técnico que possa ser um ajudante, ele sim, como tem o conhecimento e o treinamento para fazer, ele tem que fazer rápido. Você, como produtor rural, você pode começar a fazer hoje e aos poucos fazendo todo dia e demorar 10 dias sem problema. Quando você tiver certeza, quando você tiver nenhuma dúvida do que você colocou no seu cadastro ambiental, aí sim você envia ele para o sistema que é o SICAR.
A base própria do CAR, ele é uma base independente, não tem dependência nenhuma com outras bases, ele não fica ligado ao licenciamento ambiental, à fiscalização. Alguns estados, por isso que você tem que observar qual estado que você se encontra, alguns estados existe esse link com o licenciamento. Isso tudo foi feito para estimular a realização do cadastro. Todo o processo de cadastro pode ser realizado sem a necessidade de acesso à internet. A única vez que as duas únicas vezes que você vai precisar da internet é para fazer o download do software e depois para fazer o envio, igualzinho na Receita Federal. Demandas atendidas pelo CAR offline. O CAR offline irá atender as demandas relacionadas ao CAR. O CAR offline é aquele que eu lembro para vocês, que é em relação ao não uso da internet. Preenchimento dos dados cadastrais dos imóveis e das informações geoespaciais. Pelo cadastro, você vai fazer você vai fazer todas as informações: proprietário, nome da sua mãe, da sua cônjuge. Você vai colocar alguns dados que podem ser solicitados, mas não é obrigatório, que é a do INCRA. Você vai dizer o caminho para se chegar na sua propriedade, como se fosse alguém do correio deixar uma carta na sua propriedade. Você vai colocar várias informações a respeito delas nesse sistema. Automaticamente é feito o cálculo da APP pelo sistema e, de acordo com as informações, o que você vai dizer em relação à necessidade de APP na sua propriedade. Novamente eu falo, aplicação da regra da escadinha, que é determinante de larguras diferenciadas para recomposição de área de preservação permanente, de acordo com o tamanho do imóvel, em cima daqueles módulos fiscais que eu falei para vocês, sendo que o aplicativo faz o cálculo automaticamente. A Lei 12.651, que é o Código Florestal, ela observou que vários proprietários rurais, quando abriram as suas propriedades, não existiam as regras que existem hoje em relação à área de preservação permanente. Então houve um pacto entre o Congresso Nacional e os agricultores rurais. Qual é o pacto? As áreas de preservação permanente são extremamente importantes para a continuidade dos rios, continuidade das nascentes, para que o solo continue com os benefícios que ele apresenta para a sua cultura. Então qual foi o acordo? Olha, para as propriedades que foram abertas após julho de 2008, repito, julho de 2008, você vai ter que obedecer toda a regra de tamanho de APP que existe no código. São aquelas metragens que vão de 30 metros de área de preservação permanente no entorno do rio até 600 metros. E outras metragens de área de preservação permanente. Aquelas pessoas que conseguirem provar que abriram sua propriedade antes de julho de 2008, eles vão ter que fazer uma recomposição diferenciada. Por que recomposição? Porque foram áreas que foram abertas e que agora no pacto nós vamos fazer uma recomposição. Nós vamos recompor essas áreas de preservação permanente em tamanho menor do que aquelas após julho de 2008. E eu vou dizer para vocês aqui essas metragens. E após o envio, a geração de recibo do CAR. Quando você termina de fazer o CAR e faz o envio para o sistema, você automaticamente recebe um documento com uma assinatura eletrônica. Essa assinatura eletrônica é que diz que você enviou o seu cadastro para o sistema e é aí que você vai mostrar para o banco ou para um órgão fiscalizador que você está dentro do sistema do cadastro, então eles não podem questionar o seu cadastro. Os estados que possuem um sistema próprio também poderão utilizar o CAR offline, bastando que se adequem para receber informações geradas pelo aplicativo. Alguns estados já vinham trabalhando com o seu sistema de CAR próprio. Só que hoje, como tem o SICAR, que é o Sistema Nacional do Cadastro, esses estados obrigatoriamente vão ter que migrar para o Sistema Nacional. Então, se você já fez o seu cadastro no estado e ele está observando as regras nacionais, automaticamente o estado já vai encaminhar para o Sistema Nacional. Então é interessante vocês entrarem em contato com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do seu estado e perguntar se o seu cadastro já foi enviado para
o cadastro nacional. Sincronização com o sistema receptor do Geocatálogo Online de gestão das informações em nível nacional, com a geração e entrega de recibo contendo código único, possuindo verificação de segurança a partir de QR Code. Isso é uma coisa difícil de vocês entenderem, mas para termos segurança das informações e para o governo ter segurança das informações que nós encaminhamos, eles fizeram um sistema de segurança próprio. Então, por exemplo, vai ser gerado um tipo de figura que chama o QR Code, que o fiscal, no dia que for na sua propriedade, observar que seu recibo tem esse símbolozinho chamado QR Code, automaticamente ele vai saber se você enviou ou não. Por isso que eu digo, não tentem fraudar, porque o sistema vai ser informatizado e os fiscais vão ter acesso a todas essas informações. Essa é a famosa escadinha das áreas de preservação permanente. Vocês podem observar que existe uma coluna na parte esquerda chamando modalidade de APP. Aí temos APP de curso d'água natural, nascente e olhos d'água perenes, lagoas e lagoas naturais, veredas, etc. Para a linha em cima, nós temos tamanho de propriedade, vai de um módulo fiscal até 10 módulos fiscais. Então, para vocês entenderem, vocês vão fazer o cruzamento. Se você tem uma propriedade até um módulo fiscal, você vai ver que todas as larguras do rio, não importa o tamanho do rio, pode ser um córrego de 2 palmos, como pode ser o Rio São Francisco. O tamanho de APP que você vai ter que ter são 5 metros. Se você tem de um módulo fiscal até 2 módulos fiscais, não importa também a largura do rio, vai para 8 metros. E assim fazendo a sequência. A mesma coisa você vai observar descendo. Quanto maior a propriedade, vocês vão observar que vai aumentando gradativamente o tamanho da área protegida. Porque para os pequenos proprietários, qualquer metro que você aumenta de proteção pode ser quase que a inviabilização do uso da sua propriedade. Por isso que foi feito essa escadinha para que os produtores rurais, os pequenos produtores rurais, tenham a capacidade de se desenvolver, de ter a dignidade da sua e da sua família, no desenvolvimento da sua propriedade. Isso aqui é mais ou menos como você vai fazer o seu cadastro ambiental rural. Quando você faz o download do software, aparece uma imagem parecida com essa. Já houveram atualizações do sistema e essa imagem que aparece no sistema, para cada estado é um pouco diferente, mas não muda muito do que está aqui. Você vai ver que tem um local escrito iniciar, tem o outro escrito cadastrar, gravar e como enviar. Você vai fazer a sequência desses quadradinhos para fazer o seu cadastro ambiental rural. Após você fazer todo o seu cadastro ambiental rural, que são várias sequências de informações que são perguntadas e de desenhos que você vai fazer dentro de uma imagem, esse é o recibo que você vai receber do cadastro ambiental rural enviado. Lembra que existe o registro offline, que é aquele que a pessoa que está fazendo para você, que está te auxiliando a fazer o cadastro ambiental rural, ele vai te entregar um primeiro recibo offline somente para você saber que fez, para depois você questioná-lo se ele enviou para gerar esse que é o online. É esse que tem um número de inscrição no DOCAR aqui em cima, este número que está aqui na primeira linha, que é o número que é a assinatura eletrônica do documento, que você vai conseguir, junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, junto aos bancos, mostrar que você está adimplente com o seu cadastro. Nós temos alguns problemas em relação ao CAR. Vou dar alguns exemplos. Implantação do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Cada estado tem que fazer o seu programa de regularização ambiental. Por quê? Porque quando você for mostrar que tem um débito, que você está com algum problema ambiental dentro da sua propriedade, você automaticamente vai poder escolher o modo de como você quer fazer a recomposição desta área que você está em déficit. E é o programa de regularização ambiental que vai mostrar isso. E cada estado tem que ter o seu. Foi feito um programa de regularização ambiental pela União, só que ele é muito macro, ele é geral. Os estados, em cima das suas particularidades, vão ter que fazer os seus.
Então você tem que ir atrás da sua secretaria estadual, dos seus deputados estaduais, pedindo urgência que eles façam esse programa de regularização ambiental. Porque você pode fazer o CAR, e como você não tem o programa de regularização, é como se você tivesse um débito em relação ao sistema. E ninguém quer isso. Todo mundo quer fazer o cadastro e automaticamente, se necessário, tentar entrar nesse programa de regularização ambiental. Esforço de cadastramento pelo cadastro ambiental rural. São 5,5 milhões de propriedades rurais no Brasil hoje. Nós temos 2 anos para fazer isso. Então você pegue 365 dias e multiplique por 2. Colocando feriado, colocando Natal, colocando sábado e domingo, colocando 24 horas por dia, não tem o que dizer. Nós temos 2 anos para entregar. Então se você pegar 5,5 milhões de propriedades em cima dessa quantidade de dias, nós temos mais de 7 mil envios de cadastros para o sistema. Cada dia que não tem essa quantidade de 7 mil enviados, o que vai acontecer? Vai aumentando para os últimos. Então o que a gente fala? Quando você tiver certeza no que você cadastrou, envie. Porque é que nem Receita Federal. Se você deixar para os últimos dias, o sistema não vai aguentar a quantidade de informação que os agricultores vão estar encaminhando para o sistema e vai começar a ter problema de internet. A Secretaria Estadual contra o Governo Federal já informaram que o problema não é deles, de você não conseguir enviar nos últimos dias, porque foi um relapso do produtor rural em tentar deixar para a última hora. Outro desafio, que é a análise, tramitação e regularização das propriedades com o término da análise e finalização dos procedimentos administrativos. O que isso significa? Nós, agricultores, estamos abrindo as porteiras da nossa propriedade para mostrar para o Estado, para o governo federal e para o município o que nós temos lá dentro em relação a meio ambiente e área utilizada para a agropecuária. Nós estamos abrindo, posso assim dizer, nós estamos abrindo o nosso coração para que essas pessoas avaliem e nos ajudem a fazer a regularização ambiental da nossa propriedade. Que o CAR é o primeiro passo para a regularização da propriedade, não se esqueça disso. Após a análise, a tramitação e a regularização, aí sim você vai ter a sua propriedade 100% legal em relação às informações que você colocou no cadastro ambiental. Não existe prazo na lei para que o Estado faça a análise do seu cadastro, mas nós temos que estar atento e ficar forçando o Estado a nos dar a resposta. Nós queremos essa informação porque nós queremos que a nossa propriedade fique regularizada em relação a ao anseio da sociedade brasileira e mundial em relação à nossa agricultura ser sustentável. Agradeço a todos o tempo disponibilizado para ouvir essas informações. Nós temos aqui o nosso site, que é o www.canaldoprodutor.com.br, e lá você vai encontrar mais informações a respeito do cadastro ambiental rural, a respeito de outras questões relacionadas ao meio ambiente, contra as outras questões que nós aqui na CNA, como representante do setor agropecuário brasileiro, colocamos para vocês entenderem o que está acontecendo em relação à sua atividade. Muito obrigado.